Gênesis, capítulo 17. Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu conserto em mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo, para tecer por ti Deus, a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo o macho nas vossas gerações, ou nascido da casa, ou comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for a tua semente. Com efeito será circundado, ou nascido em tua casa, ou comprado por teu dinheiro. E estarás o teu concerto na vossa carne, o concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será estipada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai: Tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de te dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e serás mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse em seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante do seu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, terá um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E enquanto a Ismael também te tenho ouvido, eis que aqui o tenho abençoado, e faloei frutificar, faloei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará nesse tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. A instituição da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os filhos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro. Todo macho entre os homens da casa de Abraão circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e o Ismael de seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Aparecem três anjos a Abraão. Depois apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé juntos a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água e lavai os vossos pés, e reconstai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis os vossos corações. Depois passareis adiante, portanto, por isso chegarás até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhes: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou a prepará-la. E tomou manteiga e leite, e vitela, que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé juntos a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse:
Ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terás um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás deles. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. E assim riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, eu tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terás um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te ristes. E levantaram aqueles varões dali, olharam para a banda da Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais ao Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti sejas, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 de toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falhar, e lhe disse, se porventura achar ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. E disse mais, ora, se irei ao Senhor, e se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. E disse mais, ora, não se ire ao Senhor, que ainda só mais esta vez lhe falo, se porventura lhe acharem 10, e disse, não a destruirei pelo amor de 10. E foi Senhor, quando acabou de falar a Abraão, Abraão tornou ao seu lugar. Ló recebe esses 2 anjos na sua casa. Capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estavam Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com seu rosto em terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passei nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram, onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas, tendo que ainda não conhecer varão. Fora vós darei. Fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varão, por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam-se as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então tiveram aqueles varões a Ló. Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que havia de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de
a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos dos gentios. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereceis na injustiça da cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereçais. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça a teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para mim, e me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma vive. E disse: Eis aqui tenho-te aceitado também nesse negócio, para não derribar essa cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ti, porque nada poderei fazer, porquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abrão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar, e as habitou numa caverna, e ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de vosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje.